Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Alô você, tudo de bom? Bom dia, estamos chegando para mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom, pela Bitcom TV, uma live especial para você em todas as manhãs, a partir das 11 horas e 30 minutos. Quero destacar que a temperatura marca 12 graus em Caxias do Sul, uma leve estiagem, né? Uma breve estiagem nós temos na manhã desta quarta-feira, mas agora choveu de forma ininterrupta ao longo de toda a madrugada e muitos estragos a chuva vem trazendo para toda a região da Serra, também para a região metropolitana e outras regiões aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Uma chuva que cai não de forma severa, mas abundante, acumula, traz muitos estragos. Nós passamos ao longo dessa manhã trazendo notícias de diversos estragos aqui na região serrana, alagamentos e uma morte em Caxias do Sul pelo deslizamento de uma residência. A gente trouxe todas essas informações para você. Nós estamos nos aproximando também do horário do meio-dia e a previsão do tempo diz que, segundo a previsão do tempo, ainda segue as instabilidades, mas também, segundo a previsão do tempo, nos aponta que não haverá mais riscos de chuvas de média a alta intensidade para esse período da tarde de quarta-feira. Vamos ver se assim vai seguir. Deixa eu aproveitar a oportunidade de cumprimentar ele, Miguel Brambila, que já está aí a posto para que nós possamos, a partir de agora, juntos conduzir a programação do nosso Sabe Caxias by Bitcom na manhã desta quarta-feira. Bom dia, Miguel! Bom dia, Edinho Soares, bom dia a toda a nossa audiência, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Vamos lá, Edinho, é realmente um dia difícil, mais uma vez, essas chuvas intermitentes e o vento. A notícia boa é que a estiagem deve chegar a partir da noite de hoje, né? Pelo menos assim, uma melhora, né, nessa intempérie, Edinho. E outro detalhe, né, Miguel, não dá ainda nem para contabilizar prejuízos, verificar estragos, porque tudo ainda está borbulhando, está efervescente. Chama a atenção que os trabalhos das equipes do DENIT, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, já desobstruíram um trecho da BR-116 na altura de Galópolis, Vila Cristina, que estava obstruído. Já está aí o fluxo do trânsito liberado. O problema agora vai ser para as estradas estaduais, né? Essas vão enfrentar grandes empecilhos. É verdade. E voltamos a referenciar a necessidade de continuarmos olhando para frente. Não nos resta outra alternativa e fazer uma revisão do passado. Veja quanto tempo ficou a Rota do Sol com desmoronamento na BR-116 em direção a Nova Petrópolis, passando Vila Cristina por muito tempo, próximo à Polícia Rodoviária, na subida da BR-116, por muito tempo a encosta ficou com perigos, e também é uma região com fluxo de carga em direção àquela região também, e nós temos outras regiões de perigo devido à serra, né? Estamos na serra, na RS-122, por muito tempo também tivemos aí desmoronamento e com dificuldades financeiras, a nossa principal questão. Porque se você tem dinheiro, você resolve tudo. Pelo menos do ponto de vista material. É claro que o dinheiro não resolve outras questões, mas vamos falar do ponto de vista do sofrimento material das pessoas, onde está o fundo de emergência que nós deveríamos ter. Assim como um cidadão que tenha a capacidade de se prevenir, ele teria pelo menos para o momento de emergência uma poupança para que em caso de uma doença, em caso de alguma dificuldade ele possa agir. Nesses momentos onde vai além das forças individuais, a questão da intempérie, da chuva e do ciclone, bomba, tanto municípios quanto estados deveriam ter acesso ao Fundo Nacional de Emergência, que não se ouve falar. Houve-se uma liberação difícil, demorada, burocrática, principalmente para as pessoas que perdem suas casas. A notícia que se tem de hoje, que a pessoa que infelizmente perdeu a vida não tinha para onde ir. Você tira a pessoa da sua casa e você vai colocá-la onde? Poucas vezes são, inclusive no bairro Fátima nós temos aí o Residencial Vitório 3, que foi lançado há algum tempo, que retirou as pessoas de risco daquela região, mas poucas vezes e pouca iniciativa se tem nesse sentido de dar condições de igualdade para as pessoas sobreviverem à intempérie. Mais uma vez, quem sofre, como sempre, né, são os pobres.
Eu fico pensando, você estava falando, Miguel, eu estava aqui refletindo sobre a questão da Rota do Sol das Pedras, ali na descida em direção ao litoral, bem na descida da serra, né? E fatalmente agora com tudo isso, eu acho que os municípios vão ter que ombrear mais uma vez essas responsabilidades. Muitos pedidos de municipalização vão ocorrer aí para que os municípios possam restaurar tudo isso. Porque tem muitos pontos mesmo, ainda, como nós havíamos dito, temos que aguardar, porque as próximas horas ainda serão críticas, porque tem água acumulando, tem água escorrendo, tem água que está escoando, tem muitas dificuldades. Há exemplo também da região aí do Vale do Caí, Vale do Taquari, que são localidades que estão inundadas, estão os níveis muito elevados, as águas atingem as casas, e a gente fala isso por muitos e muitos anos, e nós havíamos falado também que medidas ainda estariam aguardando para ser colocadas de forma concreta para resolver essas situações. Um outro ponto também, que quando você citasse do Fundo Soberano, é triste de ver que se nós formos analisar o Fundo Soberano que nós temos hoje, é uma dívida bilionária por o Estado do Rio Grande do Sul pagar. Então, ou seja, nós não temos nada, né? Nós temos praticamente nada. E a contrapartida, cada gauchinho e gauchinha que nasce no nosso Estado do Rio Grande do Sul já nasce sendo um devedor, nasce negativado. O nosso fundo de emergência é um poço sem fundo, Edinho. Nós já nascemos no cheque especial, que tristeza, não é? Mas nós temos que continuar vivendo como cidadãos e cobrar das autoridades que gostam de arvorar-se em algumas conquistas, aplaudir e colocar a culpa no trabalhador, seja ele público ou privado, sempre é ele que tem que pagar a maior parte da conta, quando o rombo está em quem tem a chave do cofre, não é? Nós temos aí uma alta arrecadação de impostos, muita sonegação de impostos, muita gente grande que sonega impostos, não é o pequeno MEI que está devendo a sua mensalidade, não é o trabalhador que muitas vezes perde aí o emprego e vai viver do seguro-desemprego e trabalha informalmente para poder aumentar um pouquinho a renda daqueles 6 meses. E sim, quem manda no país são aqueles que têm dinheiro e que roubam do Brasil há muitos anos. Um exemplo só citado ontem, aquele do José Serra, que a conta encontrada na Suíça de 40 milhões de reais desviados dos cofres públicos brasileiros, e não pense que não tem muitos outros com dinheiro escondido e podem até inclusive estar nos escutando, deveria estar no Fundo Nacional de Emergência, mas não somente na emergência. A emergência é para você se encolher, hibernar e ficar esperando que ela passe. Mas um trabalho constante, nós temos aí todos os anos desmoronamentos, um trabalho constante aqui na Serra Gaúcha de pesquisa, de análise geológica dos pontos, porque não morreram pessoas nas estradas soterradas por sorte. Isso deve ser feito como aquele cidadão que compra roupas de inverno no verão. Os administradores públicos deveriam pensar nisso. Estamos em dezembro, vai chegar o inverno. Como é que nós nos preparamos para o coronavírus, mas não nos preparamos para as enchentes? São Sebastião do Caí mais uma vez alagado debaixo d'água, as pessoas não têm para onde ir. Não adianta você simplesmente tirar a pessoa de um lado, colocar do outro no mesmo ponto de risco. Por que lá embaixo também não se faz medidas de contenção? Antigamente no Egito sempre se soube, até hoje se sabe que o Nilo tinha um momento de seca e um momento de cheia. Aí você vai lá no momento de seca e constrói uma casa no leito do rio, é óbvio que você vai ficar alagado. Miguel, outro detalhe também que seria bastante interessante de fazer observação, nós perdemos um morador aqui em Caxias do Sul que teve sua casa que deslizou, né? A sua casa veio desmoronar por causa dessa relação, dessa situação das chuvas. Isso também nos traz atenção para um alerta quanto às construções, né? Nós temos que ter bastante cuidado, né, dos terrenos. Também muitas vezes a gente vê esses loteadores que se aproveitam muitas vezes da ingenuidade das pessoas e colocam as pessoas nessas áreas de risco. Claro que nós estamos fazendo uma análise não dentro do contexto, mas aproveitando esse gancho, né? Aproveitando esse gancho que vem apontar por uma residência que deslizou. E quantas residências estão em situações de certa vulnerabilidade aqui na nossa sociedade caxiense, né? Por causa da pobreza, por causa da necessidade humana, porque as pessoas não têm para onde ir. Sabe que na política fazer esgoto e saneamento básico não dá voto, porque não aparece.
Tanto é que nós temos aí somente parte da estrutura social brasileira com acesso ao saneamento básico, água tratada e também o excremento, o esgoto, né, encaminhado corretamente para o meio ambiente. Em Caxias do Sul, um pouco melhor, mas nós não somos a Alemanha do Brasil, não. Nós somos uma cidade com 500, 600 mil habitantes, com crescimento acelerado e que precisa de liderança forte nesse sentido também. Eu me lembro, Edinho, que quando fui repórter de unidade móvel, há muitos anos atrás, olha, eu vou te dizer que já são 26, 27 anos atrás, já havia alagamentos no bairro Fátima, já havia essa dificuldade em outros lugares aqui de Caxias do Sul, de desmoronamento. As pessoas constroem onde elas podem, caso contrário, elas vão morar na rua. Ninguém tem... nós temos aí muita gente que tem pilhas de IPTU guardado e que não abre mão do seu aluguel no momento de dificuldade, e as pessoas são despejadas. O que elas vão fazer se elas existem? Se elas forem para um centro maior, o risco de favelização continua. Não pensemos nós que não há um processo de favelização na sociedade caxiense. Existe, sim, justamente também pelo fato da alta tecnologia avançar, muitas máquinas substituírem a mão de obra humana, essas pessoas não têm para onde ir. E elas vão se pendurar nos morros, elas vão fazer desmatamento. Qual é o grau? Não é somente fiscalização, é encaminhamento. É como, não basta simplesmente você tirar o criminoso da rua e jogar ele na prisão. Ele precisa se ressocializar. Não basta simplesmente você tirar o pobre da área de risco, porque ele não está lá porque ele quer, pode ter certeza disso. Se ele pudesse estar no alto condomínio pagando aí aquilo que se paga nos altos condomínios de luxo, que muitas vezes é o quádruplo, triplo, quíntuplo de aluguel que paga um cidadão pobre, ele estaria. Se ele pudesse estar desfrutando da riqueza da sociedade, ter acúmulo de bens, ele teria. Ninguém acha que o pobre está na favela, debaixo d'água, porque ele quer ou porque ele é vagabundo, né? Ou porque ele não teve oportunidade. Nós precisamos ter uma sociedade mais humana, né? Uma sociedade mais dinâmica. Porque não adianta chegar no momento e justificar que é culpa do vento, é culpa... O que se está desfazendo, inclusive, nas associações, nós temos aí associações em Caxias do Sul, né, para debater a questão da região, da regionalidade também, para melhorar, por exemplo, a segurança nas encostas. Poderia ser qualquer um de nós que estivesse embaixo de uma rocha nesse momento chorando, ou tivesse a nossa casa alagada nesse momento chorando, né? Ressalve-se aí ao tufão de maiores proporções que realmente ataque as pessoas que têm um pouquinho maior, de maior segurança. Quem sofre são os pobres, e isso não é de hoje, Edinho. Miguel, nós temos uma entrevista, né? Essa entrevista que você realizou, o pessoal da Unicesumar, ela é para hoje essa entrevista, nós vamos rodá-la outro dia, Miguel. Podemos colocar, ela tem 8 minutos, Tainei Schmidt, ela é gestora da Unicesumar, já esteve conosco, quem sabe Caxias. Uma questão importante também, que precisamos debater juntos, não adianta esperarmos para depois, é a evasão escolar. Sim. Devido à questão da pandemia, muita gente não tem dinheiro para pagar as faculdades, o ensino médio, o ensino básico, o ensino à distância parcialmente está substituindo. Uma entrevista bem interessante, 8 minutinhos, rapidamente. Vale a pena o pessoal conferir aqui. Ok, podemos ver agora então, Miguel? Tá na mão. Ok, vamos lá. Em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades aí de locomoção e de aglomeração de pessoas, de cuidados com a saúde, ganhou espaço na comunidade mundial, não é? A questão do estudo, do ensino à distância. E esta importância, né, ganha corpo também na Unicesumar. Eu vou falar com a gestora, a Tainei Schmidt, para falar sobre isso também, a importância de continuar aí, né, se reinventando ou continuar avançando nessa questão. Tudo bem? Bom dia, Tainei. É um prazer falar contigo mais uma vez. Olá, bom dia, tudo bem? Você? Um prazer é meu, obrigada pelo convite, né? E agradeço a oportunidade novamente. E seguimos também, né, trabalhando à distância, enquanto estamos nesta quarentena, neste abre e fecha, bandeira para cá, bandeira para lá. Né? Perfeito, vamos nos readaptando a esse novo mundo, né? Verdade. Nós fizemos aí um diálogo interessante a outra vez que tu esteves no programa, né?
que tu esteve no programa para falar sobre essa questão do ensino à distância. A Unicesumar até apresentou algumas questões interessantes sobre isso. Como é que tu está vendo isso nesse momento? Há uma evasão escolar muito grande, as pessoas estão migrando facilmente. Como é que está essa questão? Como é que você está vendo isso como gestor aí de uma instituição de ensino, Tainê? O que é muito importante, né? Teve sim uma grande evasão escolar aí, né? Um número até bem assustador, né? Pelas instituições privadas do país, né? Chegou a 32%, né? E o que aconteceu muito? Mas teve mais do presencial do que do EAD, né? Porque muitas instituições presenciais não estão preparadas com a demanda EAD. Porém, no EAD ainda a gente está com uma inadimplência, apesar de não ter tido tanta invasão, estamos com uma inadimplência muito grande, tanto no EAD quanto no presencial, por conta do cenário atual. Tivemos um crescimento, sim, no EAD de 5%, não é muito ainda, por quê? Porque o pessoal ainda não está com o poder de compra, de decisão, está tudo muito duvidoso com o cenário, né? Mas eu acredito que, né, acho que setembro, outubro, tudo vai começar a se retomar de uma forma mais normal, né? E as pessoas vão ter que voltar a estudar de fato, né? Se qualificar, que vai ser um diferencial, e o ensino à distância vai sair na frente, né? Uhum. Então, se o pessoal tinha ainda alguma dúvida que o EAD ainda estava, será que ia ficar? Será que não ia permanecer? Eu acho que agora não tem mais dúvida, veio para ficar, né? Mesmo depois, né? Porque mesmo que demore a questão aí da vacina, mesmo se surgisse hoje uma vacina até ela se popularizar e industrializar, demoraremos ainda algum tempo para voltar à normalidade absoluta como era antes desta pandemia. O novo normal, né, Tainê? Eu creio que traz até um novo paradigma, mesmo que depois de sairmos da pandemia, há uma grande comodidade até, né? Você não precisa enfrentar trânsito, você tem horários diferenciados de estudo. O importante é não deixar ficar para trás, eu acho, né? Essa questão de continuar tentando acreditar, né? Não parar de estudar, por exemplo, né? Isso é bem importante, ter esse equilíbrio, né? Profissional, emocional, do conhecimento, que a gente sempre fala, o aprender não pode parar, né? Então, assim, as empresas, existem sim muitas oportunidades no mercado, mas as pessoas não estão se qualificando. Então, o que é importante? Você olhar para si, ver o que vai te complementar na tua graduação, na tua pós-graduação e retomar esses estudos, que isso vai te complementar e vai te tornar um profissional diferenciado no mercado nesse novo mundo, que infelizmente a gente tem que se readequar, né? Para a gente não ficar refém apenas do vírus, porque senão a economia não vai girar, as coisas não vão acontecer, né? E há males que vem para bem, na verdade, né? De certa forma, se rompe a casca do ovo, né? Para que o preconceito do ensino à distância seja, vamos dizer assim, esmigalhado nesse sentido, porque o aprendizado existe, né? A gente podemos ver a quantidade, né, de aulas, né, que está tendo, inclusive a escola pública está obrigando a se adaptar nesse momento, Tainê. Fala um pouco sobre isso, por gentileza. Sim, isso é bem importante, eu sempre reforço esse assunto, né? Sim, todo mundo está migrando para o EAD, porém existe um ponto de interrogação, quem de fato está fazendo com qualidade, tem a mensuração de dados do rendimento do teu aluno, né, de uma empresa, por exemplo, a plataforma correta de estar sendo usada, porque agora nesse meio digital também está tendo muita informação, todo mundo está migrando. E assim, um espaço muito curto de tempo, as coisas vão começar a ser selecionadas. E vai permanecer, de fato, quem tem estrutura, conhecimento e bagagem para permanecer, né? A gente tem, por exemplo, aqui na Unicesumar, toda uma plataforma que nós desenvolvemos para os nossos alunos. Eu consigo acompanhar em tempo real quanto tempo ele ficou na plataforma, se ele assistiu às aulas, se ele fez as atividades. Até uma coisa muito importante que vem mudando é a aplicação de prova. Nós não estamos aplicando mais a prova presencial por conta do cenário atual. Mas nós temos uma metodologia muito efetiva que, quem sabe, com esse novo cenário, não vai ser mais necessário ter a prova presencial com nossas metodologias ativas, novo modelo de aprendizagem. Eu, inclusive, sou aluna e estou aprendendo mais do que, às vezes, decorar numa prova presencial, uma questão discursiva ou objetiva. Na nossa metodologia da prova, o aluno vai à prática, ele vai pesquisar, a gente vai construir um cenário. Então, isso também são coisas que a gente tem que começar a mudar, tanto no ensino fundamental, no ensino médio. Como que a gente vai abordar esses conteúdos, de fato, com os alunos, né? São novos paradigmas sociais, né, em tempos de transformação e aceleração. Aquilo que é bom, que veio para ficar, vai se consolidar nesse momento com certeza.
E desde então que conheci aí a instituição, a gente tem também entrado em contato com muitas ações sociais, inclusive até algumas atividades, algumas gratuidades para o ensino que a Unicesumar sempre promove, né? Como é que vocês estão fazendo também nesse momento aí para ajudar a sociedade, Tainê? Sim, a gente sempre fica à disposição aqui da sociedade, né? Eu acho que o nosso papel enquanto instituição de ensino é promover, né, um meio social, uma educação de qualidade, e agora para incentivar os nossos alunos, quem precisa transferir, porque tem muita gente que trancou uma faculdade ou evadiu porque nem sabe as opções que tem, né? Então, a gente quer trazer esse público para conhecer o nosso trabalho. A gente está com a campanha do bem, aonde o aluno não vai pagar a matrícula, tá? E ele vai trazer uma cesta básica. Essa cesta básica vai ser revertida para a Ação do Bem, que a gente apoia, e o Lar da Velhice São Francisco. E a próxima mensalidade para esse candidato, que vem de vestibular, transferência, diplomado, fica só para setembro, tá? Então, assim, ele não tem taxa de matrícula e nem a primeira mensalidade. Então, esse é um diferencial bem bacana e uma oportunidade de um aluno também ser inserido, já começar com uma ação voluntária na instituição de ensino. Legal, muito obrigado. Quem quiser, acha aí a faculdade, né, nas redes sociais, né? Hoje em dia é fácil, né? Pelo nome você acha com facilidade, né? Muito obrigado. Eu posso passar o WhatsApp, se você quiser. Aí o pessoal pode... Então, o nosso WhatsApp é 99149-5917. Então, pode acionar lá nós. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fica à disposição. Legal. A Tainê Schmidt, né, que é gestora da Unicesumar, ela que é uma jovem empreendedora também, aí, e tradicional, já da família, trazendo aí, claro, eficiência na gestão de uma faculdade, e é exemplo, claro, para quem está estudando e quem quer se colocar aí no futuro. Muito obrigado, até a próxima. Foi um prazer mais uma vez. Obrigada, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Fábio Caxias, entrevista. Tá, então, a entrevista, né, Miguel Brambila, conversando com o pessoal sobre inclusive tem muitas pessoas que estão endividadas, não conseguem dinheiro nem para poder pagar as mensalidades das suas faculdades, tá bastante difícil mesmo. Miguel Brambila, eu sei que nós teríamos uma avaliação para fazer desse vídeo, mas eu gostaria que você comentasse um pouco também, porque ontem, logo após o encerramento do nosso programa, nós havíamos já deixado de pré-notícia, foi dado o próprio Bolsonaro, né, veio a público anunciar que está com a Covid-19. O que a gente pode trazer de informação sobre isso? É verdade, Edinho. Rapidamente sobre a questão da educação, não desistamos do autoconhecimento, da busca, mesmo do autodidatismo. Estudar é muito importante. E, inclusive, o técnico profissionalizante no Brasil tem muitos caminhos a serem trilhados com ensino à distância e algumas possibilidades até gratuitas de estudo ou bastante subsidiadas, né? É uma das saídas para o Brasil o estudo, o conhecimento em vários sentidos. A questão do nosso presidente da República é exatamente o que nós dissemos no programa ontem. Quando estávamos fazendo o programa, ainda não havia sido confirmada a questão da sua contaminação, mas consideramos a possibilidade de justamente ele sair esfregando, né, o exame na cara das pessoas e fazendo apologia da hidroxicloroquina. Dito e feito, não demorou muito, em seguida foi exatamente isso que ele fez. Né? Ou seja, ele continua sendo um negativista e impondo na consciência das pessoas a apologia de um remédio ineficaz, o que deveria ser imputado como crime, na minha opinião. Não há um especialista de conceito que possa avalizar a hidroxicloroquina. Tivemos uma leve instabilidade, já o Miguel. Já voltou, Miguel, bem tranquilo, já voltou, né? Você estava fazendo seu comentário, pode dar continuidade, Miguel. Pois é, não temos nenhuma autoridade mundial que autorize o uso da hidroxicloroquina e da ivermectina como saudável para a cura da Covid-19 neste momento. Porque você acha que as 70 mil pessoas quase, que nós vamos chegar brevemente, talvez hoje ou amanhã, no Brasil, morreram por teimosia? Se é um remédio barato, se é um remédio que pode ser utilizado. Todas as pessoas que morreram no mundo morreram porque são teimosos, porque não querem tomar hidroxicloroquina. Não, eu vou morrer, mas eu não vou tomar porque este remédio é da direita. Eu sou da esquerda, vou tomar tubaína, como disse o presidente brincando. E esperamos que ele fique bem. Nós repetimos, todas as pessoas, né, alguns com uma certa ironia, é claro, né, outros com mais franqueza desejaram que ele morresse, o que nós não desejamos,
né? O que nós gostaríamos é que ele fizesse uma catarse emocional, que ele aprendesse pela dor, como fez o Boris Johnson na Inglaterra. Boris Johnson era um negacionista igual ao Bolsonaro no início. O próprio Donald Trump, que nos contaminou, pelo menos publicamente, mas o Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, fez o caminho de volta e passou a administrar com seriedade a questão da pandemia. Não é, e mesmo que, porque 95% das pessoas se curam, que o Bolsonaro passe por essa de uma maneira relativamente fácil, vamos dizer assim, e isso é bom para ele, é bom para o país, não é bom que tenhamos aí a morte do presidente, nós não saberemos se foi a hidroxicloroquina que o curou, a não ser que ele se trate única e exclusivamente com a hidroxicloroquina. Então, quer dizer, e outra coisa que também nós temos que entender, ele não está na fila do SUS, ele não está esperando em uma ambulância. Muito antes, né, a partir do primeiro mal-estar, ele já fez uma tomografia dos pulmões, já começou a ser medicado imediatamente, já foi colocado aí um staff, né, médico, muito ao contrário do cidadão brasileiro, que ele simplesmente ignora, que estão aí nos leitos e procurando, muita gente procurando respiradores específicos, porque determinado tipo de respirador, inclusive, não salva a vida de mães, de pais, de pessoas. Então, na verdade, né, inclusive é uma afronta ao brasileiro pobre simplesmente ficar esfregando hidroxicloroquina numa UTI de alta, né, diferenciação, quando os leitos, né, quando nós estamos todas as semanas, passa dos 75%, bandeira laranja, bandeira vermelha, fecha o comércio, pobreza, o auxílio emergencial não chega. Né? É uma afronta para o Brasil esse tipo de comportamento, mas também é previsível totalmente, nós falamos isso, basta buscar o programa de ontem, né, que existia esta possibilidade, e o que ele vai fazer é isso. Acho, inclusive, que o Tribunal de Contas da União deve, sim, e o Ministério Público deve investigar esta questão das compras indevidas da hidroxicloroquina e do fábrico de um remédio desnecessário, desperdiçando dinheiro que poderia ser para o fundo emergencial para esses momentos que nós estamos vivendo hoje e que chegasse ao cidadão que morreu porque não tinha para onde ir aqui em Caxias do Sul, em outras cidades do Brasil. Essa hidroxicloroquina fabricada inútil, porque a FDA, Federação das Drogas Americana, a Anvisa, o mundo inteiro nega a hidroxicloroquina, nós vamos achar que nós temos, então, realmente, né, uma pessoa capaz de ter a genialidade na sua mente, sendo que é uma profunda teimosia. E desafio aqui qualquer pessoa que aceite a hidroxicloroquina, que trate seu familiar, se caso ele for contaminado com este remédio, mas somente com este remédio, porque é um desserviço que ele está fazendo para a ciência, como dizem os especialistas, inclusive o Taishi, que saiu agora, o ex-ministro, ficou um mês, dizendo que você não sabe, desde o começo se diz isso. É você ter um filho doente, você entupir ele de qualquer remédio, você dá aspirina, você dá Tilenol, você dá paracetamol, aí depois você não sabe o que curou teu filho, ali adiante ele vai ficar novamente doente. Se você toma antibiótico de forma sem ter receita médica, o organismo passa a se tornar mais forte, as bactérias tornam-se mais fortes e mais perigosas, o antibiótico perde o efeito. É uma ignorância o que está fazendo o presidente da República ao esfregar a hidroxicloroquina na cara das pessoas, e pior do que isso, esse obscurantismo está levando pessoas com ele, junto a essa disseminação ignorante, tornando-se um criminoso disseminador da pandemia, Dinho. Ou seja, será que 70 mil pessoas morreram por teimosia? As pessoas morreram porque é teimoso. Não, ele morreu porque é teimoso, não quis tomar hidroxicloroquina. Isso, infelizmente, é muito ruim e é por isso, né, que as pessoas estão morrendo na ponta, aqui embaixo. Os pobres, como sempre, sofrendo. Os ignorantes, né, são ignorantes porque querem, né? Porque o conhecimento e a razão está bastante disseminado no mundo hoje em dia e de forma até mesmo gratuita, Dinho. Ok, né, Miguel Brambila, estamos recebendo já aqui, está chegando de forma emergencial o Ivan Sgaraboto, né, e vai nos trazer também uma complementação, uma notícia. Ivan Sgaraboto, seja bem-vindo à nossa programação, pode falar para a gente qual é a informação aí. Muito bom dia, Brambila, internauta aqui da Bitcom TV. Surgiu agora uma informação do Caxias que mais um atleta está com coronavírus. Então vou ler o comunicado oficial do Caxias, dando continuidade à transparência com a comunidade. A Ser Caxias, em conjunto com o seu departamento médico, informa o resultado da última bateria de testes sorológicos nos exames realizados na última sexta-feira, dia 3 de julho.
Um dos atletas apresentou exame sorológico positivo. Diante desse diagnóstico, demos seguimento e investigação com RT-PCR para coronavírus com todos os outros atletas do grupo de treinamento, obtendo todos os resultados negativos. O atleta em questão segue em isolamento conforme o protocolo dos órgãos de saúde e acompanhamento do nosso departamento médico. A Ser Caxias segue todos os procedimentos de segurança e mantém as atividades para os demais atletas que testaram negativo. No protocolo, todos os profissionais passam diariamente por avaliações. Portanto, no Caxias, mais um caso confirmado de coronavírus. Aliás, no Clube Ser Caxias. Lembrando que 2 atletas estão ainda ativos com coronavírus. Essa informação que chegou agora, Brambila, Edinho e internauta do Sabe Caxias by Bitcom. Meio-dia e 4 minutos, né? Miguel Brambila, rapidamente uma observação, fique à vontade. Ok, bom dia, Ivan, bom dia. É um prazer sempre trazer a informação. Isso traz preocupação com relação aos clubes mais pobres, né? Vamos colocar a coisa como ela é, né? O Caxias é um time que está lutando aí na volta do futebol. Os mais ricos do futebol, inclusive, vão conseguir ter teste para todo mundo, todos os dias, toda semana, vão se isolar em hotéis de maior luxo. Preocupa, sim, o retorno do esporte nesse sentido, preocupa o retorno do futebol e, portanto, né, essa é uma notícia que nós temos que ter bastante cuidado e bastante cautela no sentido da volta do futebol. E porque o atleta também sofre, muita gente jovem morre, né? Mas temos que achar uma saída para isso. Enquanto não tivermos não tivermos a cura e a vacina, é preciso que mais cedo ou mais tarde o futebol volte. Mas os mais pobres sempre são os que mais sofrem, como farão os clubes, né? A CBF vai dar um suporte, né, para os clubes mais pobres terem um acesso aos testes, que inclusive muita gente acha que os testes não servem para nada, né? Apenas um caça-níquel. Então é complicado esse momento, Edinho, né? Uma notícia que não é boa, mas também nos traz um parâmetro de reflexão. Entendi. Meio-dia e 5 minutos. Abraço a você, Miguel Brambila, e abraço também a você, Ivan Sgaraboto, né? Um grande abraço a vocês. E nós voltamos, né? Amanhã, a partir das 11h30, também eu quero destacar a vocês que no horário do meio-dia e 15, daqui cerca de 10 minutos, nós vamos estar trazendo então o Bitcom meio-dia. Grande abraço a todos vocês. Esse é o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Beleza, meu guri, agora encerramos. Desculpa, mas é que o Ivan veio trazer essa informação aí. Eu acho que é bom, deixa ele ter esse tráfego aí, é bom. Acrescenta o programa, dá uma dinâmica. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.